Fala família, Leonardo passando aqui na tarde deste domingo, dia 26/7 de 2026, e nesse vídeo eu quero te contar que depois que o Vasco aparentemente resolveu os problemas ali do meio-campo, porque tá chegando Sousa, diz que o De Ossa ainda vai colar aqui no Vasco, agora o Cruz Maltino voltou as suas atenções para o ataque, está atacando o mercado da bola, vários nomes sendo especulados que nós vamos trazer todos aqui, como Lúcio Rodrigues, tem também esse papo do Icardi que o Vasco chegou a rejeitar, tem até atacante iraniano, detalhe, tá? Fazedor de gol, que nós vamos trazer. Ah, Léo, joga onde? Agora ele tá jogando no Panathinaikos, mas já teve jogando até pelo Porto e era artilheiro lá. Vou trazer aqui toda a capivara do jogador e vamos falar também de outros nomes que estão aparecendo, porque até jogador que joga na Espanha apareceu no radar do Vasco, sem contar que nós temos também atualizações lá do John Yeboah. Parece que o clube está mudando de ideia, tá? Agora já aceita negociar, mas eu não sei se esse modelo vai agradar o Vasco. Então, depois da vinheta, eu venho aqui porque a grande realidade é que nós temos que contratar e o Marino está aí na fila do perdão, pelo menos pedindo desculpas e pedindo também uma segunda chance. Será que tem que dar? Vai trazer até a família para morar no Rio, tá? Então, depois da vinheta, a gente cola aqui porque você ainda vai analisar esses 3 jogos do Portuga. Gostou ou não gostou? Depois da vinheta a gente desenrola. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, como sempre, agradecendo aos mais de 115 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia e também 2 lives. A não ser final de semana, quando não tem muita coisa, a gente faz uma live só, que a gente dá uma descansada. Já fiz um vídeo pela manhã, subiu às 6 da manhã. Estou fazendo outro vídeo agora que vai subir ali próximo, às 5h30, às 6 da tarde, não, às 6 da noite. E também a nossa live que vai rolar aqui hoje às 9 da noite, beleza? Então cola conosco, ativa o sininho das notificações. Se gostar do nosso trabalho, se inscreva. Agora, para quem já é inscrito, por favor, vamos ver se hoje a gente consegue chegar aqui aos 3.000 likes, porque depois daquele empate com sabor de derrota, que eu já falei no vídeo da manhã, vamos focar nas contratações, porque a gente precisa contratar. E segundo o André Hernan, o Vasco trabalha para reforçar o elenco de Pedro Emanuel com um atacante de área. Neste momento, há 2 nomes estrangeiros na mira: o iraniano Mendy Taremi e o uruguaio Lúcio Rodrigues. Lúcio já tem oferta de empréstimo em mãos. Apuração juntamente com o Bruno Andrade lá da ESPN. É isso mesmo, o Vasco está tentando... Se lembra do Lúcio? Que um tempo desse atrás, quando ainda era Sérvio, o Vasco tentou contratar e o Bahia foi lá e atravessou? Pois é, parece que esse jogador aí pode aparecer no Vasco agora. Lúcio foi comprado, tem nem um ano direito, por 22 milhões de euros pelo clube árabe. Não vejo muito sentido nessa sondagem, mas seria uma boa contratação. Mas nem todo mundo pensa assim. Opinião vascaína diz: jogador fraquíssimo, estou avisando que ele é alérgico a gol. Antes de acontecer. Mas será que o Lúcio realmente é alérgico a gols? Bom, pelo menos lá pelo Bahia, ele teve 69 jogos, 20 gols e 3 assistências. Já na carreira, são 211 jogos, 50 gols e 3 assistências. A pergunta que não quer calar: você caneta o Lúcio aqui? Porque além do Lúcio Rodrigues, que já tem uma proposta de empréstimos em mãos e vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro, tem um outro também que está na cena. Vamos aqui para o segundo nome ali que o André Hernan ele veio trazendo. O iraniano de 34 anos é conhecido pelo seu faro de gols. Isso aqui já é diferente.
Desde os tempos de Boa Vista na Liga Portuguesa e anos de Porto. Hoje ele joga no Olympiacos, onde ele fez 12 gols e 4 assistências na última temporada, sendo 10 gols na Liga Grega, além de disputar a Copa de 2026. O centroavante se destaca pelo seu exímio posicionamento e ser oportunista dentro da área. Nós estamos falando de Mendy Taremi. Acho que é isso, né? Taremi. Então, quer dizer, nunca ouvi falar no jogador, mas claro, né? Vamos aqui pegar uma cola do Lucas CRVG. Nome completo, Mendy Taremi. Nascido em 18 de 7 de 1992. Tem 33 anos. Pé dominante é o direito. Altura 1,87. Mais alto que a zaga do Vasco. Posição centroavante. 5 últimas temporadas pelo Olympiacos, 16 gols em 31 jogos e 5 assistências. Pela Inter, está aqui, 43 jogos, ele fez 3 gols e 7 assistências. Eu nem considero que foi uma boa temporada. Agora, temporada 24, 35 jogos, 11 gols e 7 assistências. Pelo Porto, 51 jogos, 31 gols e 12 assistências em uma temporada. E pelo Porto, são 48 jogos, aí é na temporada 22. 48 jogos, 26 gols e 16 assistências. Ou seja, ele é bem diferente do Lúcio Rodrigues. E aí a pergunta que eu quero te fazer: qual dos dois caberia, de repente, na sua carteira? A experiência de Mendy é o que nós precisamos para ontem. O Luciano Rodrigues, ele é um bom jogador e promissor, porém falta experiência para chegar e resolver os problemas de gol do Vasco. O Vasco precisa de jogadores prontos para resolver os problemas, como foi em 2023, Payet, Verratti e Medel. Muito urgente, porque já começou o segundo turno do Brasileirão e o Vasco segue atrasado em seu péssimo planejamento para o futebol. E aí, em falar em planejamento, Mauro Icardi chegou a ser avaliado internamente pelo Vasco para essa janela de transferências. Em consultas feitas pelo clube, se ouviu que o argentino teve problemas internos por onde passou. Por conta disso, o Cruz Maltino sequer fez proposta pelo jogador. E aí, galera? Mauro Icardi, te apetece? O trator não ia gostar muito não, tá? Rapaz. O nosso Max Lopes. Bom, quem é da antiga sabe o que eu estou falando. Vasco está de olho no centroavante paraguaio Tony Sanabria, de 30 anos, da Cremonese. E o brasileiro alemão, de 28 anos, do Raio Vallecano. Além desses, os nomes de Taremi e também Lúcio foram especulados no Vasco. Então, na verdade, são 4 atacantes que já aparecem. E aí, acompanha tanto o Sanabria como o brasileiro alemão? Diga aí, né, nos comentários. Não conheço nenhum dos dois. Agora, a atualização sobre John Yeboah. Não vou ler aqui esse texto todo, que eu estou correndo, né, para a gente poder fazer um vídeo curtinho, que daqui a pouco a gente vai debater isso tudinho na nossa live, mas o Vasco tem negociado lá com o Venezia a contratação de John Yeboah, jogador que faz ali o lado direito, a ponta direita. O detalhe é que o Vasco queria contratar o jogador por 1 milhão de euros de entrada, mais 4 milhões em uma obrigação de compras. O jogador, ele viu o projeto, ele gostou, é por isso que a gente falamos aqui que o Vasco tinha avançado pelo jogador, pelo detalhe, sabe, do jogador gostar e querer, de repente, aparecer aqui no Brasil. Só que seu empresário, ele não gostou muito disso. Ele acha que o jogador voltar para a América do Sul é regredir. Então ele entende que ele tem que ficar na Europa e ali o jogador e o empresário, eles debatem essa situação. Um outro detalhe era que o Venezia, que deve ser de Veneza, eles ali entendiam, o time da segunda divisão que subiu, tá? Eles entendiam que o jogador não era para sair agora. Mas a proposta do Vasco meio que deu uma seduzida no clube italiano. Só que eles não querem, de repente, emprestar o jogador 1 milhão
e uma opção de compra para parcelar, perder de vista. Eles querem vender o jogador. Eu não sei qual é a contraproposta em termos de valores do clube italiano. O que eu sei aqui é que eles agora enxergam até uma possibilidade de vender, mas não obrigação de compra, empréstimo com várias parcelas. Então, eu também não sei quanto que eles pediram ao Vasco, quanto que o Vasco está proposto a dar de entrada para poder fechar a contratação de um jogador que muita gente se agrada, fez uma excelente Copa do Mundo e é claro que eu queria saber da sua opinião. Outro detalhe agora, né, do João Van, ele vem trazendo aqui, é que o Vasco acertou a contratação do Nelson de Ossa e do Santiago Sousa. Um foi 60 milhões e o outro 35. E tem muita gente dizendo que o Sousa ele vai chegar amanhã no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco ali, né, fazer seus exames médicos e ser anunciado, porque o Vasco já tem, de repente, o desejo de contar com o Santiago Sousa para o jogo contra o Fluminense. Só que lá o Luiz Carlos Largo vem dizendo que a imprensa argentina está afirmando que o Racing não aceitou a proposta por Santiago Sousa. O Racing recusou a primeira proposta do Vasco da Gama pelo volante, segundo informações da YC Sport. Mesmo com uma oferta milionária, o clube argentino considera o jogador uma peça fundamental e quer um valor maior para liberá-lo. O Vasco ofereceu 7,5 pela contratação, mas o Racing não vende por menos de 10 milhões. Eu já tinha ouvido essa história, sabe? Que primeiro era 12, a multa. Mas agora na parcela, eu até informei isso aqui, era 10. Mas se chegasse à vista com 8, o clube argentino liberava. Como muita gente cravou, e eu respeito, tá? As informações do colega, só estou aqui repassando algo que saiu lá no TYC Esporte e foi repercutido pelo Luiz Carlos Largo, é que o clube argentino, segundo ele, não aceitou. Vamos ter que aguardar. Léo, como é que a gente sabe? Vai chegar aqui amanhã, a gente vai saber se realmente está negociado ou não. Vamos ver o que vai acontecer até amanhã. Porque, olha só, a ideia do Vasco é utilizar de meio campo 3 homens de contenção sem precisar de um camisa 10. O trio Santiago Sousa, Nelson de Ossa e Thiago Mendes se encaixa perfeitamente nessa ideia. Claro que é um meio campo de contenção, mas tanto o Thiago Mendes consegue fazer muitas das vezes, até jogando de 8, a função de 10, e segundo informações, o Nelson de Ossa também é um 8/10/9, até de centroavante, já jogou no Bet. A ideia foi do diretor técnico Felipe e que foi aprovado pela comissão técnica do treinador Pedro Emanuel, que também deu o aval para os reforços no setor. Então, rapaziada, vamos ter que aguardar. Uma outra informação importante é que o Cauã Barros não recebeu propostas recentemente. Informação vem lá do Pedrosa. O clube se posiciona de forma aberta em uma saída, caso surja uma proposta vantajosa para o clube e o jogador, o Vasco não vai se opor. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque é certo, né, meu irmão? Olha isso aqui. Não, gente, olha o Cuiabano saindo da linha da bola. É certo que o Vasco precisa reforçar esse time. E aí o Marino Inestrosa, segundo o Parrilha, está pedindo uma segunda chance. Informação que vem lá do Pedrosa também do GE, foi repercutido lá pelo Parrilha Vasco, nosso amigo Fábio, é que o Inestrosa, ele passou por problemas familiares nos últimos meses e cogita trazer parte da família para morar junto com ele aqui no Rio de Janeiro. Os problemas familiares não foram com o jogador. É basicamente assim, o problema familiares, eu acho que é isso. Os problemas familiares, ou o problema que ele está tendo, é que parte da família não foi junto com o jogador. E aí, de repente, é adaptação. Não tem jeito, né, irmão? Se você, cara, não tiver com a cabeça boa, se você não estiver feliz, principalmente jogador de futebol. O que você tem achado da parte tática do Vasco nesses 3 primeiros jogos sobre o comando de Pedro Emanuel? Para mim, o jogo contra o Independente Medellín, o Vasco foi melhor, só não é um time efetivo. E ontem também, o Vasco foi melhor, só não foi efetivo. Perdeu um caminhão de gols e a gente precisa de um matador, precisa de um meio-campo um pouco mais consistente, precisa de um zagueiro e de um lateral direito. Isso aí não tem jeito. Não sei se o Vasco vai trazer lateral direito, tá? Mas eu traria
Bom, falei que ia ser rapidinho esse vídeo, era só para te manter informado. A gente volta aqui hoje às 9 da noite para uma super live. Estou convidando uma galera, se ninguém vier, o pai vai matar no peito, vai colar aqui, a gente vai discutir isso tudo. Vamos botar transfer marketing, número, desse monte de nome aí, desses atacantes. Quem mais aí você, né, de repente se simpatiza? Quem você queria ver no Vasco? Deixa, eu acho que vai ser, tira o Icardi, tá? Esse daí o Vasco nem abriu negociações, daqueles que o Vasco está especulando. Deixa aqui nos comentários. E também, Santiago Souza. Tá contratado o Santi Souza ou não tá? Como é que tá a situação também do Nelson de Ossa? Rapaz, a gente tem que desenrolar isso essa semana, né? Já tá na hora de chegar os bonecos. Por enquanto é só. Beijo nesse coração lindo. Mais tarde eu volto aqui com muito mais do NT Vascaínos. Papai do céu abençoe você e a sua casa. Vou dar um glória ali. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Faça a mesma coisa, dê um glória e volte daqui a pouco. Aproveite que hoje o Vasco não vai te estressar para poder ir na casa do Pai. Beijão, tá? Jesus abençoe você e a sua casa, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.